certo? Então é o momento da palavra de Deus e hoje eu quero falar sobre a fé ou a falta de fé e suas consequências. A falta de fé e as suas consequências. Nós ouvimos muito falar sobre os benefícios da fé, não é? Como falei, até esse programa tem o nome O Poder da Fé. Muitos planos e projetos são iniciados em nome da fé. E, de fato, a fé, ela agrada a Deus, até porque o escritor aos Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas muitas vezes nós não paramos para perceber o dano, o problema que causa a nossa falta de fé. Talvez você diga assim, mas pastor Júnior, a gente não é uma máquina, né, pastor? Às vezes a gente tem até vergonha da nossa pequena fé. Pelo menos eu sou assim. Eu sou assim e recentemente eu passei por uma situação e eu falei, claro, para uma pessoa de confiança, mas eu disse, olha, a minha fé não alcança isso. Eu não tenho fé para isso. E falei isso não como uma forma de me orgulhar ou dizer que eu quero ser mais sincero ou mais verdadeiro do que ninguém. Não foi isso. Eu falei para que os meus temores e as minhas crises lá na alma soubesse que quando eu estou dizendo que eu preciso de fé, é porque eu estou reconhecendo que eu vou lutar para obter essa fé inabalável, a fé em Deus. Pois bem, interessante é perceber que diante dos benefícios da fé, que é muito pregado, é muito ensinado, nós precisamos também refletir do outro lado. O que é que esse negócio causa na nossa vida, esse pecado? E aí é bom a gente chamar de pecado mesmo, porque de fato é o pecado da incredulidade. Pastor Júnior, e a incredulidade, pastor, nos leva a quê? Você vai ver. A incredulidade, eu já vou acrescentando aqui, entre outros males. Ela retira da nossa vida um escudo. Isto é, a incredulidade retira da nossa vida um bloqueio que nos protege das astutas ciladas do diabo. Eu vou explorar isso mais lá na frente. Mas antes eu quero convidar você para ir até Lucas capítulo 18. E Jesus faz uma indagação que nos deixa meio que, sabe, meio incomodado. Pelo menos eu fico incomodado. E vamos lá, a Lucas capítulo 18, versículo 8. Olha o que Jesus fala lá. Jesus diz assim, ó. E lhe digo, são palavras do próprio Jesus, e lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vamos pegar essa segunda parte. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus está perguntando a mim e a você, quando ele voltar, ele vai encontrar fé na terra? E talvez você diga, mas pastor Júnior, essa passagem bíblica, qual é o contexto dela? Em um minutinho eu falo do contexto para a gente não perder o foco da mensagem. Se você olhar aí, Jesus está falando sobre uma viúva persistente. Ela foi até um juiz em busca de uma resolução para o seu problema. E o juiz não deu de jeito nenhum a causa dela. O juiz não aceitou o seu pedido e a sua necessidade e negou. Mas aquela viúva, ela não foi embora. No outro dia, ela lá estava, batendo na porta do juiz. Isso de forma insistente. Sabe o que o juiz fez? Isso está tudo na Bíblia. O juiz disse, sabe de uma coisa, pelo amor de Deus, eu quero me ver livre dessa mulher. Olha, eu vou mudar a sentença dela e dar a sentença favorável e ela vai embora. Pronto. Foi mais ou menos essa a história. Aquela mulher saiu de posse de vitória porque ela insistiu, ela persistiu. E aqui eu já aprendo uma grande lição sobre a fé. Aleluia. A incredulidade lhe leva a caminhos
previsíveis. Pronto. Tudo que você imagina e tudo que você teme, a sua incredulidade vai apressar os seus passos a este caminho e a essas derrotas. Nós temos sim traumas e temores dentro da nossa alma que são gigantescos. A sua incredulidade vai lhe levar a esses temores e esses temores serão uma realidade na sua vida. Diga, misericórdia, é a incredulidade. Aquela viúva, imagino eu, que ela já previa que o juiz ia dar uma sentença negativa, porque a Bíblia diz que o juiz não temia a Deus nem aos homens. Era como alguns juízes que a gente conhece por aí, que não tem compromisso com a nossa lei maior. Pois bem, aquele juiz era assim. Mas aquela mulher, ela disse não. Eu não vou ficar restrita à minha incredulidade ou a esse parecer desse juiz. Eu vou atrás, eu vou lutar. E agora, aquela mulher dá um grande exemplo de fé. Insistindo, a partir do momento que ela recebe a negativa, ela vai lá, insiste e o juiz muda. E agora aquela mulher, ela recebe a vitória. Aí Jesus agora pergunta, será que quando eu vier, eu vou encontrar fé na terra? Será que eu vou encontrar uma fé parecida com uma fé ou a fé dessa mulher? Será que a fé do povo de Deus é uma fé que produz frutos ou eu vou encontrar incredulidade? E a gente encontra aqui eu posso dizer assim, uma pista para responder essa pergunta de Jesus. Será que ele vai encontrar fé quando voltar na terra? E Hebreus capítulo 13, versículo 12, vai nos ajudar a entender por que Jesus, ele fez essa pergunta. E diz assim a palavra de Deus, atenção, Hebreus 3, 12. Se você puder, compartilhe esse momento de fé nas redes sociais. Diz assim, ó. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encoraje-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O Senhor agora está nos chamando a ajudar uns aos outros, a romper com a incredulidade, encorajando todos os dias, durante o tempo que é hoje, de modo que nenhum de vocês deixe o coração endurecido pelo engano do pecado. Eu quero, nessa mensagem, dizer a você, independente da sua dor, Pastor Júnior, eu estou sangrando aqui por dentro. Pastor Júnior, eu não estou vivendo os melhores momentos da minha vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, olhando aqui nos seus olhos, você que ouve o rádio agora. Eu quero dizer uma coisa para você, jamais duvide da fidelidade de Deus. Jamais duvide das mãos poderosas de Deus que estão indo em sua direção. Infelizmente, muitos que estão no nosso meio demonstram uma fé porque ficam constrangidos, mas na verdade por dentro não acreditam. Eu não quero ser hipócrita aqui, como falei, vez por outra a gente parece que a nossa fé, a promessa de Deus é tão grande, ou a luta se apresenta de forma tão intransponível que a gente diz, meu Deus, e agora, Pai? Eu não penso duas vezes em pedir perdão a Deus, porque a falta de fé é pecado. Diante disso que lhe falo aqui, nesse início de mensagem, a falta de fé e as suas consequências, eu quero apontar aqui de maneira muito prática e lhe mostrar como é sério e como você precisa lutar para que sua fé, de fato, produza muitos frutos e que seja uma fé legítima em Deus.
e que toda incredulidade bata em retirada em nome de Jesus. E a primeira coisa que eu aprendo, diante de quão perigoso é a incredulidade, eu aprendo que a incredulidade, ela é um pecado que irrita a Deus. Será que você pode dizer aí comigo? Se você puder, repita comigo. A incredulidade é um pecado que deixa Deus irritado. Se você puder, digite aí. A incredulidade é um pecado que deixa Deus irritado. Tem uma passagem bíblica lá em Êxodo, capítulo de número 17, que mostra como o povo de Deus que estava ali no deserto, eles eram incrédulos. E deixa eu lhe falar algo aqui importante. Sabe por que Deus ficou ali tratando o seu povo 40 anos no deserto só para que eles aprendessem uma coisa? A depender de Deus. A incredulidade faz com que você tome a rédea da sua vida e diga, eu vou resolver. A incredulidade faz com que você sinta necessidade de conduzir a sua própria vida e seu próprio destino, deixando Deus e o que Deus acha de lado. E foi assim com o povo de Deus. O povo estava no deserto chamado Sim. E olha só, você encontra essa passagem bíblica lá em Êxodo capítulo 17. E lá o povo queria beber água e faltava água. E agora o povo entra num processo de confusão mental medonha e começa agora a chamar Moisés e culpar Moisés. E diz assim o texto sagrado, Êxodo 17, 2. Está escrito, por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram. Disseram a Moisés, dê-nos água para beber. E Moisés respondeu, por que se queixa a mim? Por que vocês estão pedindo água a mim? Moisés estava falando. Porque colocam o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés. Por que vocês nos tirou do Egito? Falou para Moisés o povo. Foi para matar a gente de sede aqui e os nossos filhos e o nosso rebanho? Veja como a incredulidade nos faz tratar as coisas. Veja só, Deus já tinha mostrado que era Deus e abriu o mar vermelho. O povo, esse mesmo povo, viu com seus olhos Deus abrindo o mar. Olha como a incredulidade funciona no nosso ser. Eles viram milagre. O povo passou a pés enxutos. Deus abriu o mar. Agora o povo estava culpando Moisés e exigindo de Moisés que Moisés providenciasse água. Aí Moisés diz, vocês estão pedindo a mim porque vocês não pedem a Deus. Por que vocês não pedem a Deus? Eu tenho um recado de Deus para você. Você que anda aí pelos campos culpando os outros, você que anda pelos cantos encontrando agora motivos para recuar, perde criatividade, perde o entusiasmo, fica por aí o tempo passando, o ano passando e nada está acontecendo com você. Sabe por quê? Porque você está procurando um culpado, você está procurando culpar Moisés. Moisés não tem nada a ver com isso. Você não pode brigar com Deus, você está brigando com os outros. Acabe com isso, o teu Deus é Deus que abriu o mar, o teu Deus é Deus que multiplicou pão e peixe, é o Deus que vai te dar água. Agora, olha só o resultado dessa queixa e dessa incredulidade do povo. Deus ficou extremamente irado com a atitude daquele povo. E diz a palavra do Senhor em Êxodo 17, 7. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não?
E aqui, irmãos, Deus não ficou só irritado, não foi porque o povo estava reclamando, não. Foi a falta de fé daquelas pessoas. Mesmo vendo Deus operando milagre quase que diário. É hora da gente pedir perdão a Deus. É hora da gente desistir de caminhar por esse caminho onde só os nossos olhos podem determinar, onde só os nossos ouvidos podem determinar. Eu vou crer, eu decidi crer, porque eu sei, eu aprendi com a Novas de Paz, que quando eu estou numa postura de incredulidade, eu estou irritando a Deus. E esse é o pecado que anula Deus. O pecado da incredulidade. Ele elimina Deus da sua vida. Então, primeira lição que aprendemos diante dessa palavra, a falta de fé e suas consequências, é que a incredulidade ela é um pecado que mais deixa Deus chateado, que deixa Deus irritado. Segundo, vamos avançando aqui. O tema dessa mensagem, eu sei que chegou agora, você vai entender perfeitamente, é a falta de fé e as suas consequências. Jesus perguntou lá em Lucas 18:8, se quando ele viesse, ele ia encontrar fé na terra. E a gente está vendo exatamente tudo isso se cumprindo e como as pessoas, e como nós estamos diante de um tiroteio, nos chamando a todo momento a desacreditar nas coisas de Deus, porque esse mundo pressiona, esse mundo está em cima, esse mundo quer que você rejeite a Deus e dê as costas às coisas de Deus. Mas aqui, vamos voltar aqui. Olha só, a falta de fé, eu aprendo aqui que ela impede o livramento do poder do pecado. É assim, ó. Deixa eu lhe explicar isso aqui. É importante, é um dos pontos mais importantes da mensagem. Você que está ouvindo a Rádio Novas de Paz, comigo aqui nas redes sociais, eu já sei que você está repreendendo toda incredulidade da sua vida. Eu sei porque eu estou aqui em espírito dizendo, Senhor, me perdoa. Senhor, me dá graça, eu quero crer. Eu não quero ser contado como o povo lá no Egito, não. Reclamando, encontrando alguém para reclamar, em detrimento de confiar no Senhor. E olha só o que nós aprendemos agora. Olha só, a fé te protege. Quem está me assistindo aqui está me vendo colocando a mão sobre o microfone. A fé, ela te protege do poder do pecado. O pecado está aqui, ó. Eu não estou falando da força, não. Estou falando do poder. O pecado é poderoso. Principalmente pecados ligados à nossa carne. Pecados de ordem sexual, por exemplo, que destrói o templo do Espírito Santo, como alguns vícios. Esses pecados, não, pastor, é poderoso sim. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, fugir da prostituição, fugir da idolatria, ou seja, são pecados tão resistentes que a gente vence não é enfrentando, é correndo dele. Mas voltamos para cá. A fé, ela te protege dessa pressão do pecado. Quando você não tem fé, você fica vulnerável. E a incredulidade, ela atrai o poder do pecado. É assim, ó. Enquanto mais incredulidade, mais imoralidade. Eu vou repetir. Enquanto mais incredulidade, mais imoralidade. Não existe esse negócio de eu não creio em Deus, eu vim por aqui e tal. A tendência é você ir por caminhos que lhe escravizam. A tendência é você criar ídolos após ídolos na sua vida. Martinho Lutero já disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Pois bem, a incredulidade atrai tudo isso para você, em vez de você ter uma capa protetora chamada fé, que esse poder não consegue lhe alcançar, lhe destruir. Agora você tem algo chamado incredulidade que atrai o poder do pecado, impedindo agora o livramento deste pecado. Eu poderia dizer a você, sem medo de errar, que toda causa do pecado é a incredulidade. Por trás de todo pecado tem a incredulidade.
Infelizmente, muitos deixaram de lutar contra o pecado e, consequentemente, deixaram de ser abençoados também por Deus. Deus, Ele só abençoa e tem paciência com aqueles que odeiam o pecado e lutam contra ele. E para você lutar e odiar o pecado, você precisa de fé. Sozinho você não consegue. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Paulo expressa isso com muita clareza lá em Romanos 7:24. Ele disse assim, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E lá no verso seguinte, o apóstolo Paulo diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Veja que guerra. E essa guerra você só consegue vencer com a força da fé. Muitas pessoas, e infelizmente eu já passei por isso, ouvi mensagens que me cobrava uma postura, falava do meu pecado, e eu dizia, eu vou mudar, eu quero mudar, mas eu dizia isso pela carne, sabe? Eu entendia a mensagem de forma racional, e no outro dia lá estava eu cometendo os mesmos erros e pecados. Eu vim dizer a você aqui, hoje nessa oportunidade, sozinho você não vai vencer o poder do pecado, porque ele é poderoso. Você viu o apóstolo Paulo dizendo que com a mente ele servia a Deus, mas com o corpo ele era arrastado para o pecado. E o corpo, ele se satisfaz da incredulidade, não é da fé. O corpo se alimenta do poder do pecado, mas não é assim que as coisas funcionam, porque olha o que está escrito lá em Hebreus 15:16. Aleluia. Diz assim, e tem reforço de Deus para você vencer. Eu já vejo você um crente, sabe? Mas fiel. Eu já vejo você, eu já me vejo também na presença de Deus, crendo mais. Eu já me vejo e já lhe vejo, aleluia, profetizando mais. Eu já me vejo, eu já te vejo, você com um desejo maior de orar pelas pessoas, de cuidar das pessoas. É a fé. A incredulidade nos leva para o outro lado, mas a fé constrói. A fé nos faz encontrar ajuda diante desse ajudador. Sozinho, com a nossa força, não dá. Aí diz assim, o texto sagrado, para a gente avançar aqui, diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Se achegue ao trono da graça, porque esse sumo sacerdote vai te socorrer nos momentos de maiores necessidades diante do pecado. E vai te socorrer pela fé. A incredulidade, repito, para a gente avançar, ela ter essa capa protetora do pecado, esse escudo protetor contra o pecado. A incredulidade retira. Quando você está com fé, você tem uma blindagem contra o poder do pecado. E por fim, olha só, atenção aqui. A incredulidade, ela tem a capacidade de fechar os nossos ouvidos para Deus. Quem está me assistindo está vendo eu colocando a mão aqui no fone, no ouvido. A incredulidade lhe deixa surdo. Você não escuta. Eu já passei isso na minha vida. Eu já precisei que alguém
chegasse para mim e dissesse assim: Júnior, você estava cego. Eu digo: meu Deus do céu. Júnior, você não escutava, você não escutou, você não entendeu. E quando você para assim, de fato, a incredulidade, a carnalidade, as nossas doenças na alma nos deixa fora de órbita. A gente acha que é uma coisa quando vê que você para, que pede perdão a Deus, que Deus usa alguém para você e diz: meu Deus, já aconteceu isso com você? E cuidado, se você não tem experiências como essa, talvez seu coração já endureceu tanto que você não consegue retornar da cegueira para a visão, da falta de capacidade de ouvir para a capacidade de ouvir, para a impossibilidade de chorar, para a possibilidade de chorar. Talvez você já está com o coração tão duro que você não consegue mais dar a marcha ré. E Deus está falando com você, dizendo: meu filho, é tempo de você parar e me escutar. É tempo de você sair dessa condição de orgulho. Mas, pastor Júnior, não é fácil, pastor. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que você atribui um monte de razão para isso, mas eu lhe pergunto, essas razões todas que você atribui, meu filho, com todo respeito, tem te levado para quê? Para onde? Onde você está? Você está cheio de razão, aparentemente razões até justas, coerentes, mas olha onde essas razões estão te levando. Está te levando ao ódio, à revanche, à falta de perdão. Está te deixando cada vez mais longe do teu Deus. Não é o caminho não é esse. A incredulidade, ela tem a capacidade de mudar as coisas, porque nós perdemos o senso, a sensibilidade. E nesse caso aqui da passagem bíblica que eu vou relatar para você, finalizando essa mensagem, você vai ver que, por causa da incredulidade, um homem de Deus, justo, um homem correto, chamado Zacarias, ele não acreditou na promessa de Deus, um sacerdote. E porque ele não acreditou na promessa de Deus, ele ficou mudo. A Bíblia diz, você pode conferir, lá no capítulo 1 de Lucas, você vai ver Zacarias já velhinho, sacerdote, junto com a sua esposa Isabel. Deus aparece através de um anjo para ele. Ele foi sorteado ele fazia parte de um grupo de sacerdotes, ele foi oferecer sacrifício. E aí o anjo aparece para ele, o anjo Gabriel aparece para ele, e ele fica espantado, e o anjo diz: olha, sua mulher vai dar à luz. Como minha mulher, Isabel? Eu velhinho, ela também já bem velhinha. Aí o anjo vai dizendo: olha, o seu filho não vai tomar vinho, o seu filho vai abrir os caminhos para o Salvador. Ela vai falando tudinho. Seu filho vai ser motivo de honra para você e tal. Quando o anjo termina de falar, aí ele diz: mas como é que o Senhor me garante que vai fazer? Como é que isso vai acontecer? E esses como é nosso é terrível, viu? É terrível. Esse como vai ser é terrível. Porque Deus falou. Deus estava falando através do anjo Gabriel. Deus estava falando com Zacarias. Ei, rapaz, mas como? Talvez você esteja dizendo: pastor Júnior. Pastor. Essas minhas perguntas, eu acho que têm entristecido o coração de Deus. E talvez, pastor, esteja surdo, cego. Porque eu aprendi hoje que o pecado de incredulidade irrita, é o pecado que mais irrita a Deus.
E talvez Deus esteja irritado com a minha incredulidade. Eu não sei, você que sabe. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O anjo disse, porque você não creu. Só é que você conferir lá em Lucas capítulo 1. Você vai ficar mudo. Até que a promessa se cumpra, ou que nasça. Até a sua mulher dar a luz ao bebezinho João. Você vai ficar mudo, porque você não creu. Portanto, igreja do Senhor, amados irmãos, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lucas 18:8. Não entre pelo caminho da incredulidade. Peça perdão a Deus. Sem fé, a gente não consegue agradar a Deus. É tempo de entender que isso elimina Deus da sua vida, a incredulidade. Irrita Deus. E quando irrita a Deus, a gente agora se encontra nos braços dos homens. Quando a gente está nos braços dos homens, a gente começa agora a culpar os próprios homens. Foi o que aconteceu com o povo lá no Egito, lá no deserto chamado Sim, que a gente viu em Êxodo, capítulo de número 17. A gente viu também que a fé nos protege do poder do pecado. Quando a gente retira a fé, a gente agora, infelizmente, tem a incredulidade como uma forma de atrair tudo aquilo que não presta para a nossa vida. O poder do pecado que outrora estava sendo agora protegido, ou a fé estava protegendo, nos protegendo do poder do pecado, agora a gente fica vulnerável, sem escudo, porque a gente não tem fé. E por fim, a fé nos deixa orientado, a incredulidade nos deixa desorientados. No caso aqui de Zacarias, ele ficou surdo, ele ficou desorientado, porque ele não creu. É tempo de pedir perdão a Deus. É tempo de valorizar mais os exercícios espirituais, como a ajuda aos necessitados, a oração, o jejum, para que esse exercício da fé nos leve a um patamar agradável a Deus. A falta de fé e as suas consequências. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus.